Olá pessoal, aqui é Rodrigo Viviani com História. Hoje falando sobre o período joanino, que foi o período em que a família real portuguesa veio morar no Brasil, no Rio de Janeiro. Então vamos entender um pouquinho desse trecho aí da história do Brasil, que tem a ver depois com a independência do Brasil. Então, vamos pensar aqui no contexto histórico de o que aconteceu nesse período. Primeiro, lá na Europa, estava tendo a Era Napoleônica. A Era Napoleônica era Napoleão expandindo seu poder por vários países da Europa. E então ele queria ter o apoio de todos os países, só que a França era a inimiga número um naquela época da Grã-Bretanha, ou da Inglaterra. Então a Inglaterra, que não estava no continente europeu, porque a Inglaterra é uma ilha, ela não era amiguinha de Napoleão. Então Napoleão resolve fazer uma tentativa de enforcamento, de esgotamento da Inglaterra através do bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É um impedimento de que as nações europeias continentais façam qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. Objetivo: acabar com a Inglaterra, deixar a Inglaterra minguando sozinha, isolada. Então é uma espécie de ataque econômico. Então, quem fizesse comércio com a Inglaterra estava sob ameaça de Napoleão de invasão. E então era isso que iria acontecer com os países que tentassem fazer comércio com a Inglaterra. E isso aconteceu. Aconteceu com a Espanha, aconteceu com Portugal. Então são dois países que eram amiguinhos da Inglaterra e estavam entre uma coisa e outra. Ou eu obedeço Napoleão e não sou invadido, ou eu desobedeço a Inglaterra, que é minha amiga, minha aliada, ou eu faço ao contrário e sofro as consequências. Como a Inglaterra era muito aliada desses países, então eles não aceitaram o bloqueio continental de certa forma. Portugal, especificamente, tentou dizer que ia aderir ao bloqueio continental, mas por trás, na surdina, continuou fazendo negócio com a Inglaterra. Napoleão soube disso e resolveu invadir, então, Portugal. Esse é o contexto histórico, do evento que traz a família portuguesa para o Brasil, que não aconteceu com os espanhóis. Então, o Fernando, que era o rei da Espanha, foi exilado em um outro país, em outro lugar, mas ele não veio para as suas colônias espanholas na América do Sul. Mas Portugal e a corte portuguesa teve essa ideia maluca. Na época, a rainha era a Dona Maria, mas ela era a Dona Maria a louca. Então ela não conseguia reinar, por isso o regente era o filho dela, o Dom João VI, o príncipe regente. Então ele e a galera toda tomaram a decisão de vamos fugir daqui, vamos deixar o povo aí, que enfrente o Napoleão, e nós vamos embora daqui para as nossas colônias na América do Sul, mais especificamente Brasil. E assim fizeram, com auxílio da Inglaterra. Então a Inglaterra, que era assim com Portugal, ajudou Portugal a fugir através dos seus portos, com as suas caravanas, fugir dali, escoltado por navios ingleses. Os ingleses eram muito fortes na área do mar, no naval, eles eram muito fortes. Então eles tinham condição mesmo de proteger os portugueses, fazer uma escolta para que eles pudessem chegar até o Brasil em paz e tranquilidade. Qual que é o objetivo da Inglaterra? Que Portugal continuasse fazendo comércio e negócio com eles. Portugal e o Brasil, inclusive, também. Então fizeram isso. Então foi desta maneira que a corte portuguesa, quando eu falo corte, o que significa isso? Significa rei, rainha, mãe do rei, mãe do príncipe, filhos, família real, mais ministros todos do governo, mais a corte, pessoas,
com títulos de nobreza que viviam em volta da monarquia, todo mundo vindo para o Brasil. Toda essa galera aí, uma porção de gente. Não era pouca gente, não. Era bastante gente. Então, eles se deslocaram para o Brasil, escapando ali daquela situação na Europa. Isso foi em 1807. Então, eles chegaram no Brasil por volta de 1808, mas a viagem iniciou em 1807. Né? Vale lembrar aqui, um parênteses, que a colônia portuguesa no Brasil já estava sofrendo algum tipo de revés. Antes disso, já tinha acontecido algumas revoltas, como a mais famosa dela, a Inconfidência Mineira. Então, ou seja, era o período do ciclo do ouro do Brasil e já havia uma intenção de haver uma independência do Brasil, na verdade, né? Uma independência e republicana na maior parte das vezes, inspiradas pelos ideais iluministas. Então, veja que na época, no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa, já teve a independência dos Estados Unidos, 1776, já tinha havido até mesmo a Revolução Francesa e já havia também acontecido até mesmo no finalzinho e no começo do século XIX, a independência do Haiti. E tudo isso girava em torno, então, de uma falação, de uma ideia de independência. Quando acontece, então, a era napoleônica na Europa, isso vai começar a acontecer, então, com os países da América Espanhola. Os países vão, aos poucos, se independizando baseado nesses ideais, nos ideais de liberdade. Colonialismo não bate com a ideia de liberdade. Colonialismo é você ser um quintal de um outro país e você não tem o poder de fazer absolutamente nada. E era assim que era o Brasil. O Brasil, tudo que produzia-se no Brasil, na verdade, pertencia a Portugal. O Brasil não podia ter imprensa, o Brasil não podia ter universidade, escola, nada. Não podia ter nada. Escola até tinha, mas do jeito dos portugueses. Ou seja, o Brasil estava travado porque não era exatamente um país. Então, havia então a Inconfidência Mineira e outros movimentos e já estavam meio que tentando acabar com o colonialismo no Brasil. Mas não aconteceu exatamente dessa maneira. O que aconteceu? É que enquanto os outros países da América do Sul estavam se libertando da sua metrópole, se tornando países independentes e, na maioria das vezes, republicanos, no Brasil, a corte portuguesa resolve se mudar para cá. Então isso, de certa forma, atrasou a independência do Brasil e atrasou o processo para o Brasil se tornar um país republicano, inclusive. Por quê? Porque agora a corte portuguesa, a monarquia portuguesa está morando no Brasil. Quando eles chegam no Brasil em 1808, perdão, primeiro eles chegam na Bahia, mas ali não vão ficar. Eles vão descer então para Rio de Janeiro e fundar a nova capital do Brasil. Até então, a capital era Salvador. Então eles resolvem descer para o Rio de Janeiro e resolvem ali implantar a sua corte. Só que o Rio de Janeiro era extremamente precário, ruim, brabo. Então eles tiveram que fazer grandes reformas e isso aconteceu. Então com a chegada dos portugueses, em 1808, no Rio de Janeiro, vive uma revolução. Muitos até recebem de forma feliz o rei, ficam contentes, porque parece que o Brasil é alguma coisa agora. A corte portuguesa, a família real veio morar aqui, né? Então, Dom João VI, como príncipe regente, manda fazer grandes reformas no Rio de Janeiro, manda criar espaços, palacetes, coisas para eles viverem de uma forma mais bonita, porque o Rio de Janeiro era muito feio. Quer dizer, a beleza natural, belíssima. Isso não altera. Mas a parte urbana muito feia. Então ele manda revitalizar isso daí. E muita gente que mora no Rio de Janeiro é desabrigada para poder ceder espaço então para a corte portuguesa. E então eles fazem essas reformas.
Dom João VI também manda construir bosques, parques, Jardim Botânico, por exemplo, do Rio de Janeiro. Ele manda então fundar universidades, ele manda trazer cientistas. Então ele começa a trazer um tipo de progresso que não existia no Brasil, simplesmente porque o Brasil não era um país. Então ele começa a trazer esse tipo de progresso para o Brasil. Bom, isso é bom ou é ruim? Não, é claro que trazer progresso é bom. É claro que tem legados, sim, deixados por esse período de Dom João, o período joanino, que é o período que o Dom João governa no Brasil. Mas aí o que acontece? Bom, está tudo aí funcionando mais ou menos, né? A pobreza continua rolando solta no Rio de Janeiro, mas existe um setor onde estão as cortes, que fica aparentemente bonitinho, tudo certinho. Bom, mas lá na Europa, tá lá o Napoleão invadindo Espanha e Portugal e dominando. Coloca o seu irmão ali para reger aquela região e vai tocando a Europa ali. Mas você sabe o que aconteceu com o Napoleão? Napoleão perdeu a guerra, né? Então, em determinado momento, Napoleão cai. A queda de Napoleão. Então, mais ou menos em 1814, mas Napoleão já não é mais um imperador poderoso na Europa, e então a Europa resolve se reunir, né, em 1815 para fazer o Congresso de Viena. E ali definir que todos os países que antes eram monarquia vão voltar a ser monarquia e que seus respectivos reis vão voltar a ter os seus reinos. Então a ideia é que Dom Fernando volte à Espanha e retome o seu governo, o seu reinado na Espanha. E Dom João e a família retorne para Portugal e retorne o seu reinado em Portugal e todos os lugares na Europa dessa maneira. Todo mundo volta da onde não deveria ser tirado, segundo o Congresso de Viena. Só que Dom João está no Brasil. Então Dom João e família, retornem para vocês retomarem o seu reino em Portugal. Caso contrário, vai ficar manco o negócio aqui. Só que, né, a essa altura, Dom João, morando na colônia, pensa assim: bom, se eu voltar para Portugal agora, beleza, é importante porque Portugal é nosso. Mas daí eu vou largar essas colônias aqui agora, vai ficar. Olha a muvuca que está em volta aqui, os outros países estão se tornando independentes. Eu vou perder a colônia, eu vou perder o Brasil, que para mim agora é importante. Até ouro saiu daqui. Então Dom João meio que decide não ir não. Não vou não. Não vou não. Ele decide não voltar para Portugal e bolou uma estratégia. O que eu vou fazer? Eu vou elevar o Brasil a reino unido. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Portugal, Brasil e Algarves. Então, se eu elevo o Brasil a reino, então eu não preciso ir embora daqui, porque nós somos um Reino Unido. Eu posso governar, porque a grande treta era essa, né? Como é que você vai governar a colônia, sendo que a colônia é o quintal, você tem que estar na metrópole. Então ele eleva o Brasil a um pé de igualdade, na verdade, até mais do que Portugal. Por quê? Porque ele coloca Brasil no mesmo patamar de Portugal e Algarves, como Reino Unido, e a sede do Reino Unido no Brasil. Muito louco isso. Então ele se torna o rei de um Reino Unido, onde a sede dele não fica na Europa, fica no Brasil. Grande sacada. O português não é tão burro assim. Então, com isso, ele fica por aqui mesmo, reinando todo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso foi legal? Bom, para o Brasil parece que sim. Se torna a parte principal desse reino aí. Mas para os portugueses, isso é uma ofensa. Isso é um descaso, né? Dizer que é como se fosse a Guiana brasileira, Portugal. Portugal é a Guiana brasileira.
Mas quem falou isso não foi brasileiro, não. Foi o próprio Dom João VI, o rei de Portugal, que depois que a Dona Maria morreu, a louca, ele se torna o rei de Portugal, Brasil e Algarves. Bom, então isso não soou muito bem lá em Portugal, não. Tanto é que vai ter aí alguns movimentos. Bom, o primeiro movimento foi no Brasil mesmo. É um movimento em Pernambuco. Em Pernambuco vai ter, então, ó, vai ter. Só um segundinho aqui. Olha lá, Portugal, Brasil. A Revolução Pernambucana de 1817. O que é isso? Ah, é a presença da corte no Brasil e a monarquia instaurada não agradou muita gente lá no Nordeste, não. Né? Então eles começam a fazer um movimento querendo dar linha para esses caras aí. Também impostos cobrados, né? Coisas do tipo que já eram comum antes na colônia continuam. A revolta, então, com esse tipo de governo, mesmo agora o Brasil é elevado a uma condição de país mesmo, que a partir de 1915 o Brasil não é mais uma colônia, é um país fazendo parte do Reino Unido de Portugal. Né? Mas as pessoas naquela região ali, né, comerciantes, grandes proprietários, membros do clero, militares, juízes, artesãos, eles resolvem, então, lutar contra esse governo de Dom João. Então eles fazem essa revolução lá no Recife, tomam as ruas de Recife e até declaram uma república ali na Europa, Europa, no Nordeste. Bom, o resultado disso foi reprimido, obviamente. A coroa portuguesa resolve, então, mobilizar 8.000 homens e acabar com a Revolução Pernambucana. E essas pessoas que fizeram a Revolução Pernambucana foram, então, julgadas e mortas. Então, o que aconteceu? Mais uma tentativa de se livrar ali, né, de Portugal, de se livrar, de tentar instaurar uma república. Só que lá em Portugal estava acontecendo uma revolução. Então, essa história de Dom João querer morar no Brasil e transformar o Brasil, elevar o Brasil numa posição tão grande, não agradou principalmente nobres e burgueses da Europa e de Portugal. Então, em 1820, acontece um fato histórico em Portugal. Acontece a Revolução do Porto. Revolução do Porto, porque foi na cidade do Porto. O que é a Revolução do Porto? Pessoas de origem burguesa, então assim, isso tem muito a ver com a Revolução Francesa, com essas mudanças na Europa, mudanças de eixo de poder, saindo de nobres e indo para os burgueses. Então os burgueses se revoltam e resolvem fazer a Revolução do Porto. A Revolução do Porto, a Revolução Burguesa Portuguesa. Então o que acontece? Esses caras aí, primeiro, exigem a volta de Dom João. Né? Então, a princípio, eles até não querem transformar Portugal em uma república, né? Mas querem sim transformar Portugal numa monarquia constitucional burguesa, onde tem o parlamento, onde tem o primeiro-ministro, onde tem os burgueses no poder, né? E o rei, beleza, o rei fica com a parte de chefe de Estado, só isso, né? Igual à Inglaterra, igual a outros países também, né? Como a própria Espanha. Então, neste contexto, se Dom João, a partir de 1820, não volta para Portugal, aí ele perde tudo. Aí Portugal se tornaria talvez uma república. E nada nas mãos de Dom João. Nada. Essa que é a verdade. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve voltar. E ele tem razão. Senão ele perde tudo mesmo. Mas quando ele resolve voltar, ele não quer perder tudo aqui no Brasil também. Então o que ele faz? Ele deixa o filho dele aqui no Brasil como príncipe regente. Então é aí que começa, aí que termina a era joanina no Brasil. Dom João resolve voltar para Portugal, reaver o seu trono, já não mais como monarca absolutista, e sim como um monarca constitucional, tendo que obedecer à Constituição, mas ainda rei. E aí ele faz isso, retorna então em 1821 para Portugal e deixa no Brasil, 1821, o príncipe regente
Dom Pedro I e a sua esposa, certo? Então, a Dona Leopoldina. Então, eles ficam aqui no Brasil, comandando o Brasil, sob as ordens de Portugal agora, mas esse Portugal já não é mais um Portugal monarca igual era antes. Um Portugal já na mão dos burgueses, das cortes burguesas lá em Portugal. Então, ali é onde foram criados, então, a Assembleia ou a Corte, né, esses diretórios todos, e os brasileiros não tinham posição nesse lugar. Eles tinham algum ou outro deputado lá, né, porque o Brasil tinha sido elevado a país, a Reino Unido, mas o objetivo deles era cortar isso daí. Então eles foram diminuindo o poder de qualquer brasileiro lá em Portugal. Mas essa é uma outra história. Essa é a história de Dom Pedro I e a história da independência do Brasil. Isso é uma outra aula. Então eu fico por aqui. Valeu, obrigado, até uma próxima.